Bem-vindos ao Mundo Restrito, o canal onde exploramos os mistérios mais profundos e as curiosidades mais intrigantes do planeta. Por séculos, o Lago Ness tem despertado medo e fascínio. Histórias de um monstro misterioso, escondido em suas águas escuras, intrigam gerações. Hoje você vai conhecer os relatos mais impressionantes, as lendas mais antigas e as aparições que ainda desafiam a ciência. Diferente das fotos antigas e borradas, esta é nítida, clara e cheia de detalhes que arrepiam quanto mais você observa. Muitos estão perguntando se isso poderia finalmente ser a prova que o mundo estava esperando. A lenda do monstro do Lago Ness é muito mais antiga do que vídeos virais ou fotos granuladas. Suas raízes remontam a mais de 1500 anos, quando os Pictos, um povo antigo do norte da Escócia, esculpiram formas misteriosas em pedra. Essas esculturas frequentemente mostravam criaturas estranhas que pareciam estar nadando em águas invisíveis. Notavelmente, quase 40% de todas as pedras pictas sobreviventes contêm esses símbolos estranhos. Isso por si só sugere que os Pictos levavam esses seres muito a sério. Alguns historiadores argumentam que eram simplesmente animais míticos ou símbolos de poder. Outros, no entanto, os veem como algo mais, um registro de encontros passados de geração em geração, talvez as primeiras pistas de um mistério que continua a intrigar o mundo até hoje. Alguns séculos depois, a lenda apareceu em forma escrita. Um dos primeiros relatos vem do século VI, quando São Columba, um monge irlandês, viajou pela região. Segundo a história, ele viu um homem ser atacado pelo que os locais chamavam de uma besta aquática, enquanto nadava no rio Ness. A criatura arrastou o homem para baixo, golpeando-o com força. Columba levantou a mão e ordenou que a besta fosse embora. Para espanto dos que presenciaram, o monstro recuou. Seja o relato uma verdade literal ou uma história transmitida com exageros, ele plantou a semente do medo e da fascinação. As pessoas que viviam perto das águas acreditavam que algo poderoso e perigoso vivia sob a superfície. Para entender por que essa lenda perdura, é preciso conhecer como é o Lago Ness. Não é apenas um lago comum. Estendendo-se por mais de 35 quilômetros pelas terras altas da Escócia, é um dos maiores e mais profundos corpos de água doce do Reino Unido. Formado por geleiras antigas, ele atinge quase 240 metros de profundidade. A água é tão escura que parece preta, tingida pela turfa das colinas ao redor. Sob a superfície, há trincheiras escondidas e canais sinuosos que tornam quase impossível enxergar além de alguns poucos metros. O clima do lago também é imprevisível. Calmo em um momento, tempestuoso no outro, sua superfície está sempre mudando e ondulando de maneiras estranhas. É o lugar perfeito para uma história que mistura verdade com mistério, ciência com lenda. Mas há outra razão pela qual a história sobrevive. A imaginação humana. As pessoas são naturalmente atraídas por mistérios. Nós buscamos padrões, explicações e significado no desconhecido. Nessie não é apenas um monstro, é uma ideia, um ponto de interrogação vivo. Cada onda inexplicável, sombra ou respingo desperta o mesmo pensamento. E se? Cientistas, céticos e crentes admitem que o Lago Ness tem todos os ingredientes para manter a curiosidade viva. Ele é remoto o suficiente para parecer intocado, vasto o bastante para esconder segredos e misterioso o suficiente para fazer você se perguntar o que pode estar espreitando além da visão. A fascinação só aumentou à medida que mais histórias e fotografias surgiram ao longo dos anos. O que começou como sussurros virou manchetes internacionais. Avistamentos e supostas evidências fizeram do Lago Ness um dos mistérios mais famosos e duradouros do mundo. O que se esconde nessas águas permanece incerto, mas a lenda continua atraindo pessoas, transformando Nessie em mais do que apenas folclore, mas uma história que se recusa a desaparecer. No final do século XIX, antes mesmo do nome Nessie ser conhecido, um homem chamado D. Mackenzie afirmou ter visto algo incomum no Lago Ness. Enquanto caminhava pela margem perto de Alderley entre 1871 e 1872, ele notou o que parecia ser um tronco boiando na água calma. No início não parecia nada estranho, mas então o tronco de repente ganhou vida. Ele se ergueu da superfície, moveu-se rapidamente e deixou atrás de si um rastro de espuma branca ao cortar o lago. Mais de 60 anos depois, em 1934,
Mackenzie escreveu uma carta descrevendo o que havia visto. Embora alguns céticos duvidassem de sua memória após tantos anos, seu relato simples e vívido correspondia ao que outras pessoas relatariam mais tarde. Eles também descreveram uma grande forma escura, às vezes comparada a um barco virado, movendo-se rápido demais para ser facilmente explicado. O verdadeiro ponto de virada veio em 1933, quando o investidor britânico George Spicer e sua esposa tiveram seu próprio encontro chocante. Viajando pela margem leste do lago em 22 de julho, eles de repente viram algo enorme emergir dos arbustos. À luz brilhante do verão, sem ninguém mais na estrada, eles assistiram incrédulos enquanto uma criatura diferente de tudo o que Spicer já tinha visto atravessava bem à frente de seu carro. Tinha um corpo enorme e escuro, um pescoço longo e semelhante ao de uma cobra que se erguia alto acima do chão, e algo em sua boca que parecia ser um pequeno animal, possivelmente até um cordeiro. Movendo-se com velocidade e peso, deslizou para dentro do lago, deixando para trás um grande respingo. Spicer depois descreveu como a criatura mais primitiva que poderia imaginar. Embora tenha durado apenas alguns segundos, o encontro causou impacto no mundo. Em poucos dias, os jornais estavam relatando a história. Turistas começaram a inundar as terras altas e as águas tranquilas do Lago Ness se tornaram o foco da atenção mundial. O monstro finalmente tinha um nome: Nessie. Os relatos cresceram rapidamente depois disso. Pescadores falavam de ver corcovas estranhas emergindo da água. Motoristas descreviam sombras atravessando a estrada e moradores relatavam ouvir respingos inexplicáveis à noite ou ondas movendo-se contra a corrente. Apenas meses após o avistamento de Spicer, Arthur Grant, um jovem estudante de veterinária, teve um encontro próximo que deu ainda mais peso à lenda. Na madrugada de 5 de janeiro de 1934, enquanto andava de moto perto do lago, seus faróis iluminaram um grande animal atravessando a estrada. Ele freou bruscamente e parou a poucos metros. No facho de luz, viu uma criatura escura com um longo pescoço e uma cabeça que se virou em sua direção antes de deslizar silenciosamente para dentro da água. Grant, treinado em anatomia, desenhou o que havia visto no dia seguinte. Seu desenho mostrava um animal forte, com aparência pré-histórica, de pescoço longo, notavelmente parecido com os antigos plesiosauros que um dia nadaram nos mares. Esse esboço deu a Nessie uma forma reconhecível que capturou a imaginação do mundo. O que torna esses primeiros relatos tão fascinantes é como eles se alinham, apesar de separados por anos e contados por pessoas que nunca se conheceram. Mackenzie descreveu um barco virado. Spicer viu uma criatura pré-histórica e Grant desenhou algo notavelmente semelhante a um plesiosauro. Todos descreveram as mesmas características principais: um pescoço longo, um corpo grande e pesado, pele escura e um tamanho enorme que desafiava a crença. Esses não foram apenas truques de sombra ou da água, as testemunhas descreveram algo sólido, intencional e vivo. Especialistas que ainda estudam esses relatos hoje observam os padrões repetitivos, os movimentos estranhos na água, as corcovas logo abaixo da superfície e a estranha quietude antes e depois de cada avistamento. Tão intrigante quanto as descrições físicas foram as emoções relatadas pelas testemunhas. Cada uma delas recordou uma poderosa mistura de medo e admiração. Uma sensação esmagadora de estar na presença de algo além da compreensão. Esse impacto psicológico é parte do que torna a história de Nessie tão duradoura. Mas isso foi apenas o começo. Nas décadas seguintes, mais encontros foram relatados, alguns vagos, outros altamente detalhados. No entanto, nenhum foi tão intenso ou inesquecível quanto o que aconteceu no verão de 1952. Em 20 de agosto daquele ano, no Pier de Aldery, na margem leste do Lago Ness, uma mulher chamada Greta Finlay ficaria frente a frente com algo tão próximo e tão real que assombraria sua memória e a de sua família pelo resto da vida. Naquele momento, nem Greta nem seu filho Harry tinham ideia de que estavam prestes a viver um dos momentos mais estranhos e assustadores já registrados no Lago Ness. Tudo começou com um som estranho, um barulho seco que ecoava pela água. Não era a esteira suave de um barco passando, mas sim rajadas irregulares que eram altas o suficiente para chamar totalmente sua atenção. No início, parecia que poderia ser apenas um peixe grande quebrando a superfície, mas o barulho continuou, forçando Greta a olhar mais de perto. A apenas 20 metros de distância, a água antes calma de repente parecia viva, mexendo-se de maneira antinatural. Então, em um instante, tudo mudou.
Da água surgiu um pescoço longo e reto, escuro e coberto por uma pele que brilhava estranhamente sob a luz fraca do sol. Greta achou que sua superfície parecia quase viscosa, como o corpo de um caracol, lisa e molhada com um brilho estranho. No topo, havia uma pequena cabeça, diferente de tudo que ela já tinha visto antes. Duas projeções curtas e arredondadas se erguiam dela, quase como antenas grossas ou o fim de galhos. A visão era tão bizarra e alienígena que mãe e filho ficaram paralisados de incredulidade. A criatura não se apressou, nem se debateu violentamente. Moveu-se com uma estranha calma deliberada, criando pequenas ondas que se espalhavam em direção ao pier. Greta estimou que a parte do pescoço e da cabeça que podiam ver tinha pelo menos 4,5 metros de altura acima da água, e ela sabia que o corpo escondido nas profundezas escuras devia ser muito maior. Por minutos, os dois ficaram completamente imóveis, incapazes de se mover, observando cada detalhe perturbador se gravar em suas memórias. A pele brilhante, o pescoço alto, a cabeça estranha, tudo ficou marcado em suas mentes. O choque os manteve imóveis, tanto que nenhum pensou em pegar a câmera que estava logo ali, dentro da caravana, a poucos metros. Finalmente, a criatura afundou lentamente, deslizando de volta para dentro da água, sem um respingo. Deixou para trás apenas uma esteira trêmula, como se nunca tivesse estado lá. Ainda assim, Greta e Harry sabiam que tinham visto algo real, algo inesquecível. A experiência deixou marcas profundas neles. Greta lutou por anos com o medo que sentiu naquele dia, incapaz de explicá-lo totalmente em palavras. Harry ficou tão abalado que nunca mais pescou, embora a lembrança do encontro nunca o tenha abandonado. Pesquisadores tomaram conhecimento do avistamento dos Finlay pouco tempo depois. Em 1957, a escritora Constance White entrevistou Greta em detalhes e achou sua história firme, consistente e clara, sem exageros ou contradições. Quase uma década depois, nos anos 1960, o pesquisador Tim Dinsdale entrevistou tanto Greta quanto Harry, e mais uma vez, suas memórias coincidiam perfeitamente com os mesmos detalhes vívidos. Décadas depois, em 2020, Harry finalmente concordou em contar sua história diante das câmeras. Morando sozinho em Perth, Escócia, ele falou sobre aquele dia quase 70 anos antes. Sua memória estava nítida e inabalável. Ele lembrou de ouvir o primeiro barulho de respingo, chamar sua mãe para o pier e então ficar paralisado enquanto o pescoço enorme e a cabeça estranha surgiam da água. Ele descreveu novamente a pele brilhante e as duas projeções curtas, semelhantes a galhos que refletiam o sol. Lembrou do medo que o manteve imóvel enquanto a criatura escorregava silenciosamente para dentro do lago, deixando atrás de si uma trilha larga e espumosa. Seu relato correspondia quase perfeitamente à sua versão da infância, mesmo depois de todas aquelas décadas. Os céticos, no entanto, não se convenceram. Muitos argumentaram que o que Greta e Harry viram naquele dia não foi um monstro, mas um simples caso de identidade equivocada, alimentado pelo medo e pela lenda crescente do Lago Ness. Pesquisadores como Ronald Beans, Maurice Burton e Stuart Campbell sugeriram que os Finlay, na verdade, tinham visto um cervo vermelho nadando na água. Segundo essa teoria do cervo, as estranhas projeções descritas por Greta na cabeça da criatura seriam chifres vistos de um ângulo estranho, enquanto a pele brilhante seria apenas pelo molhado refletindo o sol do meio-dia. Burton chegou a visitar o local e fez um esboço de como um cervo poderia ter parecido do ponto de vista dos Finlay, com a cabeça erguida acima da água, chifres brilhando e grande parte do corpo submersa. Em sua opinião, isso era suficiente para explicar todo o mistério, especialmente porque o Lago Ness já estava em polvorosa com avistamentos do monstro havia décadas. Em 1952, a ideia de uma criatura de pescoço longo com aparência pré-histórica já estava firmemente plantada na mente das pessoas, graças aos relatos de Arthur Grant e George Spicer anos antes. Em 1952, a ideia de uma criatura de pescoço longo com aparência pré-histórica já estava firmemente plantada na mente das pessoas, graças aos relatos de Arthur Grant e George Spicer anos antes. Nesse caso, a adrenalina poderia ter levado as duas testemunhas a confundir um animal comum com algo extraordinário. O ambiente do Lago Ness, com suas águas escuras e profundas, margens íngremes e efeitos de iluminação estranhos, só aumentava a confusão.
Reflexos, ondas e detritos flutuantes poderiam facilmente transformar uma visão comum em algo estranho. Mas quando essa teoria foi analisada de perto, surgiram problemas sérios. A água perto do Pier de Aldery chega a cerca de 7 metros de profundidade, a apenas 20 metros da margem. Profundidade demais para um cervo estar em pé. Se um cervo estivesse nadando, sua cabeça estaria esticada para frente, suas orelhas se mexendo, e seus movimentos seriam rápidos e inquietos. Mas Greta e Harry descreveram algo completamente diferente. Um pescoço erguendo-se reto, uma cabeça firme e imóvel, e movimentos calmos e deliberados. Havia também a forma como a criatura desapareceu. Cervos não afundam direto na água. Eles se debatem, nadam ou flutuam até alcançar a terra. Mas os Finlay descreveram a criatura deslizando silenciosamente para baixo, deixando apenas ondas atrás de si. Esse comportamento não correspondia a nenhum animal comum. Mesmo com essas inconsistências, os céticos continuaram a argumentar que o que os Finlay viram foi apenas um truque da mente e do ambiente. E aí você acredita que Nessie realmente existe? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gosta de mergulhar em mistérios como esse, já se inscreve no Mundo Restrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e se esse conteúdo te deixou arrepiado, compartilhe com aquele amigo que adora uma boa história de mistério.